Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre a parábola dos talentos. E quando foi colocado a mim a questão desta fala, eu disse: meu Deus, só uma parábola dos talentos, coitado de mim que não sabia da riqueza que estava dentro da parábola dos talentos. Porque quando a gente vai olhar como Jesus nos ensinava, quando Jesus falava a cada um de nós, nós vamos olhar em cada detalhe a riqueza que Ele queria nos dizer em cada ensinamento seu. Sabíamos que o mestre falava por parábolas como uma maneira de auxiliar aquelas pessoas que não tinham uma compreensão tão além do que Jesus queria dizer. E para isso ele usava essas analogias, exemplificava, dava esses personagens, trazia a coisa para o material, porque ainda na nossa capacidade espiritual, principalmente ainda naquela época, era muito difícil alcançar o que Jesus queria nos falar. Eu lembro que, vez ou outra, eu vou para alguns atos ecumênicos. O último que eu fiz foi inclusive da filha de Ivan, e eu falava lá sobre o que nós somos e o que nós viemos fazer aqui. Ao ver aqueles jovens se formando, terminando a sua graduação, iniciando a vida profissional, é notório e natural, inclusive, que eles tenham dentro de si um anseio enorme do trabalho, de progredir em todos os aspectos. É evidente que ainda pela nossa ligação material que temos, nós pensamos em evolução e em crescimento profissional, quando possivelmente na nossa conta bancária o dinheiro cai muito mais rápido, e achamos muitas vezes que só isso é crescimento profissional e é sucesso. Mas eu perguntava e deixava a reflexão naquela noite sobre o que significava, na verdade, a nossa vinda à Terra e por que eles estavam ali se formando e para quê. Quando Francisco de Assis, na verdade, a oração atribuída a Francisco de Assis, intitulada Oração de São Francisco, que inicia-se dizendo: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Assim, naquele mesmo momento, eu escutara uma canção de Aline Barros, evangélica, chamada Sonda-me, se eu não me engano, né? Isso. E ela dizia em uma parte da canção: usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, enfim. Ela utilizava essa analogia e eu fiz essa ponte com a oração de São Francisco. E daí nós nos perguntamos e merecemos perguntar: quem somos? Instrumentos ou escolhidos? Porque muitos de nós costumamos nos falar como escolhidos de Deus. Então por isso que eu tenho o que eu tenho, que eu possuo o que eu possuo, que estou na família que eu estou. Quando as coisas estão muito bem para mim, é porque eu sou altamente merecedor do que eu tenho, e ponto. Então, eu sou um escolhido diante daquela situação. Quando nós esquecemos por vezes que nós é que precisamos nos fazer escolher, através de sermos instrumento de Deus. E a nossa busca é ser instrumento da divindade, não ser o escolhido da divindade. Deus não escolhe, Deus não faz acepção. Deus nos permite sermos instrumentos para nós mesmos conseguir encontrá-lo e encontrar o reino dos céus. Então, quando nós falamos em instrumento, é ser usado, como diz Aline Barros na sua canção, ser usado para que eu possa fazer o mundo progredir, para que eu progrida, mas também para que o meu semelhante consiga também progredir. Ser instrumento significa ser essa ponte na vida material para a vida espiritual. É conseguir tocar no seu irmão da maneira que ele compreenda que ele é muito mais do que ele imagina ser. É ser instrumento da divindade. Não ser escolhido, porque por vezes o escolhido torna-se pessoa parada. Já ganhei, já conquistei, daqui eu não preciso mais nada. Quando na verdade São Francisco de Assis, na oração atribuída a ele, não a ele exatamente, mas que retrata muito de como ele vivia a vida, dizia: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, da paz que o Mestre Jesus nos deixou, eu vos deixo a minha paz. Se ele nos deixou algo,
que eu possa ser instrumento para levar a paz que Ele deixou. Então somos instrumentos aqui para levar aquilo que recebemos em outro momento, que recebemos na erradicidade, ainda no mundo espiritual antes de reencarnarmos, mas que recebemos também aqui nesta vida. E aí a gente vai lembrar também de muito do que nós temos. É preciso ver se realmente nós estamos dando valor àquilo que nós temos. Muitos de nós utilizamos a gratidão como algo, como um sentimento que é falado e que é realmente. Entretanto, a gratidão ela precisa ir um pouco mais além do que apenas ser um sentimento. Um sentimento que não gera atividade, ele é um sentimento morto. A gratidão ela precisa ser muito mais do que um sentimento. A gratidão ela precisa ser uma atitude na nossa vida. Muitos de nós dizemos assim: você já agradeceu pelo dia de hoje? Você já agradeceu a Deus? Já fiz a minha oração de agradecimento. Que bom. Você já agradeceu pelo que você tem? Já agradeci. Fazendo o quê? Uma oração, dizendo a Deus, sem reclamar por tudo que eu tenho. Mas será se nós agradecemos pelo que nós temos, dando ao outro? Será se realmente aquilo que eu tenho nessa existência veio para mim porque deve ficar parado comigo? Se um tem uma habilidade para certas coisas, outros para outras, será se na verdade aquilo que é dado para mim, que eu recebi, que eu tenho essa aptidão, é para ficar parado comigo? Será se eu tenho uma condição financeira, material, é apenas para eu dizer que eu vivo bem, que eu estou bem, que eu dou comodidade a mim, aos meus filhos, à minha família? Será se eu tenho saúde física, biológica, em dia, boa, não é também para que eu possa emprestar através dessa minha saúde àquele que encontra-se enfermo? Através da gratidão nós precisamos equilibrar e multiplicar. Minha esposa só não, estamos esperando o segundo filho agora. E ela dizia a mim: como a gente consegue dividir o amor para dois? Já tem um pequeno, como a gente vai dividir? Mas a gente não divide, a gente multiplica. A gente precisa aumentar, não é diminuir. Quando divide, diminui para cada um, mas quando multiplica, acrescenta para todos. E a gente precisa começar a aplicar a equação matemática de uma maneira mais correta. Solidariedade nem sempre é dividir. Solidariedade é multiplicar. Caridade nem sempre é dividir. Caridade é multiplicar. A multiplicação é o que gera. Está a minha professora de matemática ali olhando para mim dizendo: é isso mesmo. A dividir todo mundo perde um pouco. Todo mundo ganha, mas todo mundo perde. Na multiplicação todos ganham. Todos saem ganhando. E é isso que a gente precisa fazer. Descobrir os nossos talentos, aquilo que nos é dado. Quando eu era pequeno, certa vez eu tive uma aula sobre a parábola dos talentos. Pequeno, 10 anos. E eu cheguei todo empolgado em casa e perguntei a minha irmã: qual é o talento que Deus lhe deu? Aí ela disse: aquele do branco. Falou que era o chocolate, o talento. Eu disse: não, o talento é a habilidade. Lá vai eu explicar a ela. Você sabia que ela já estava mangando de mim, né? Mas quando nós vamos para o Evangelho de Jesus, quando a gente entra na parábola dos talentos, falado sobre essa instrumentalidade que nós precisamos ser na nossa vida, não nos tratar como simplesmente escolhidos, mas como instrumento dessa ponte, aquele que trabalha em busca dessa paz que Jesus nos deixou, do melhoramento íntimo. Nós entramos na parábola dos talentos, lá em Mateus, no capítulo 25, que é chamado, desse capítulo, dito do sermão profético. E nessa parábola, a partir do versículo 14, nós vamos trazer a habilidade como Jesus tinha para falar com o povo.
Uma vez que da maneira material e materialista que nós somos, Jesus utiliza os talentos, que à época era a moeda, era o metal, para dizer a eles que eles precisavam entender através da quantia. E nos lembra a parábola que o Senhor ia sair em viagem e procurou os seus servos e deu a eles, ao primeiro 5, ao outro 2 e ao outro 1 talento. Veja, se nós já recebemos, se os servos recebem, algo já nos ensina: não é nosso, foi emprestado a gente, não é meu. O servo deixou lá, o Senhor deixou lá com os servos. Não era já dos servos, os servos já não tinham os talentos. E veja a bondade de Jesus, a bondade de Deus, que Ele só nos entrega habilidades. Nós somos espíritos criados simples e ignorantes, e a partir daí nós só ganhamos. Só ganhamos. Até porque na parábola Jesus não nos diz que o Senhor entregou provações, entregou dificuldades, entregou dívidas. Não, Ele entregou montante, Ele entregou qualidade, Ele entregou talento. E tem aquela história: Deus faz sua parte e a gente faz a nossa. Agora é com você, agora é sua hora de começar a trabalhar. E o que você vai fazer com isso? Só que o Senhor, Ele não pediu nada em troca, Ele deu e saiu. E isso é que a gente também tem que começar a pensar e elucidar dentro de nós. Olhamos para o alto e dizemos: eu quero um sinal, eu quero que alguém, eu quero ir para uma reunião mediúnica e o Espírito me diga: olha, você tem que fazer isso, 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 isso e isso. Eu quero ir para o atendimento fraterno, porque as pessoas às vezes vêm para o atendimento fraterno na casa espírita, aí sai triste do atendimento fraterno. Mas o que foi que houve? Não, pediram para eu ler o Evangelho, pediram para eu fazer umas orações, pediram para eu estudar, pediram para eu frequentar as reuniões. E a gente não percebe a grandiosidade de armas do bem que nós temos. E a gente fica esperando um sinal, porque às vezes a gente tem o produto, às vezes nota que temos o produto, e às vezes a gente não sabe usar o produto. Eu acho que eu ainda tenho uns eletrodomésticos lá em casa, numa caixa, porque eu não sei como é que mexe direito. A gente não pega o manual para dar uma olhadinha. A gente quer que alguém venha, ligue o eletrodoméstico, mostre como é e ainda faça a comida dentro do eletrodoméstico. A gente não utiliza. A gente tem aquilo que facilita a nossa vida, a gente tem a tecnologia que facilita a nossa vida, mas a gente ainda continua utilizando aparelhos antigos, porque nós não sabemos usar o que nós temos. E quando Jesus nos continua falando sobre a parábola, e a primeira impressão que nos dá, algo que a gente começa a entender, é que posteriormente um que recebeu 5 entrega mais 5, o outro que recebeu 2 entrega mais 2 talentos, e o que recebeu só 1 enterra o seu talento com medo e devolve apenas o mesmo talento. E a gente vai olhar principalmente nessa primeira parte, quando fala da entrega dos talentos, o que nós costumamos fazer. Porque quando foram entregues, os servos estavam lado a lado. E a gente aponta: eu não posso fazer muito não, porque eu só tenho 1 talento. Olha tanto talento que ele tem. A gente, primeiro impulso é olhar do lado, é comparar. Porque nós ainda somos materialistas e nós
quantificamos muito mais do que qualificamos. Tudo para nós é quantidade, não qualidade. Perguntamos quantas pessoas temos no nosso Instagram e não a qualidade. Perguntamos quantas pessoas estão assistindo à palestra ou são espíritas. O IBGE nos deu um aumento de espíritas. Nós estamos preocupados com as quantidades e não com a qualidade. Nós quantificamos tudo e qualificamos tão pouco. Então, quando olho para o lado, eu digo, mas fulano tem isso, fulano tem aquilo, fulano tem mais isso. Eu só tenho isso. Mas a beleza está nisso. É isso que Deus quer. Porque Ele diz que foram entregados talentos de acordo com as suas habilidades. Haroldo até, na tradução, ele fala que é dinamismo, de acordo com o dinamismo de cada um, com a capacidade de cada um. E aí a gente pode olhar, será que quem recebeu 5 talentos não precisava de um repertório maior para fazer? E aquele que receber apenas 1, poderia ter um dinamismo maior, porque apenas com 1, se ele tivesse coragem, ele ia multiplicar muito mais. Porque o Senhor, Ele não pede a devolução, Ele entrega, depois Ele pede de volta. Mas Ele não pede o dobro, o triplo, o quádruplo, Ele apenas pede. E aí sai de cada um, de si, dizer, quantos talentos eu te devolvo? Do que me deste, o que foi que eu fiz? Porque ao final de cada entrega dos talentos, o Senhor diz, foste fiel no pouco, então tu és fiel no muito. O pouco, quem menos recebeu talento, o que tinha 1. E possivelmente era nesse que o Senhor depositava muito mais esperança, porque apenas com 1, Ele conseguiria com 1, fazer o que os outros precisavam de 5, de 2, de 3. E Ele deixou subentendido, você vai receber só 1, não porque eu te desprezo, não porque tu é inferior, mas quem sabe com 1, se tu tiveres a ousadia e a coragem de buscar a multiplicação, tu darás muito mais. Então, a gente precisa sair desse comparativo inicial, de olharmos para o outro e achar que só porque eu ainda estou aqui, eu não vou fazer. Eu fazia uma palestra agora quinta-feira lá no Discípulos de Jesus sobre a juventude e falava que na verdade a gente precisa começar a trabalhar de agora, independente da idade que nós estamos. Começamos a praticar o bem a partir de agora. E depois as pessoas conversando comigo disse, isso é verdade, porque muitas vezes eu pensei, eu só vou entrar na casa espírita, eu só vou começar um trabalho voluntário quando eu me aposentar. Eu só vou começar a fazer alguma doação para as pessoas quando eu tiver um emprego bom, estável, quando eu passar num concurso público, aí eu vou ter uma reserva boa e começo a fazer doações. A gente espera tantas ocasiões para fazer o bem e a gente vai procrastinando isso. E a gente não sabe, na verdade, nem se o amanhã vai chegar. E a gente continua a adiar por medo. A gente continua a enterrar os nossos talentos por medo. Depois eu faço isso. Depois eu começo a fazer essa campanha aí do quilo, eu acompanho o pessoal. Eu começo a fazer a caridade aí depois. Por medo. Muitas vezes pelo medo de errar. Onde a nossa vaidade e o nosso orgulho gritam. E a gente diz, não, eu só tenho isso. E Emmanuel nos lembra disso. No Reformador, lá na página 79, ele diz, em um momento, não esperemos
ter uma profissão, não esperemos uma condição social, não esperemos casarmos para poder agir. Não use isso como obstáculo ao seu talento. Olhe para você e se reconheça. Olhe para você e se reconheça. O que você tem é emprestado, provisoriamente. Porque depois a gente, sabe quando a gente vai para aqueles parques e às vezes bota uma roupa ou vai patins no gelo, aí bota quando termina o tempo, o cara diz, devolva o patins, bota aqui. Aí vai você lá patinar no gelo sem patins. É assim que Deus faz. Toma e anda por aí. Depois, quando acabar o tempo, você me devolve. E eu quero ver o que foi que tu fez com isso. São oportunidades que nos são dadas. E a gente fica, não, é porque fulano, ele tem uma família assim, é porque para fulano é mais fácil, porque fulano tem um emprego assim, porque para fulano ele não tem filho, aí ele tem mais tempo, porque para ciclano ele não tem uma pessoa em casa que ele precisa cuidar. Dentro do seu contexto, observe o que você pode fazer. Mas não diga que não faz, porque o do outro é melhor do que o seu. Porque Deus não escolhe, definitivamente. Ele nos doa. E a gente, nesse medo, vai escondendo os nossos talentos e deixando de multiplicar. Porque, na verdade, a parábola nos ensina não a retribuição. E a gente tem muito disso. Fazer e receber. Fazer e receber. A gente quer receber. Só que quando a gente faz sem esperar receber, nós multiplicamos não só para a gente, porque não só volta para a gente, vai para tantos. Cada pessoa que ora por uma, quantos espíritos também desencarnados ela auxilia na sua oração. E aquela velha frase que a gente fala no nosso dia a dia, quando a gente doa algo e a pessoa diz, Deus te dê em dobro. É a multiplicação. E é trabalhar esse talento que nós temos para o auxílio do outro, do próximo. Mas temos medo pela vaidade, medo de sermos apontados, medo de sermos criticados, mesmo de dizer que aquilo que nós fazemos é algo que não vai dar em nada. E a gente deixa, não, então eu vou deixar isso aqui, eu não vou dizer que eu sei fazer isso, nem vou querer fazer isso, porque é uma coisa tão banal, tão pouca. Eu vou dizer que eu posso escutar alguém, dispor, o que é que eu posso fazer? Escutar alguém que está passando por uma dificuldade, mas isso é tão pouco. Será? Se isso é tão pouco. Mas eu só sei, fiquei muitos anos na cozinha, só sei cozinhar, é pouco. Você tem saúde para isso? Você tem saúde para auxiliar? É pouco. Então, quando a gente começa a se reconhecer, nós vamos reconhecendo também aquelas habilidades que nós temos, que não são poucas. Imaginemos se Chico Xavier, através das críticas que recebera, tivesse desistido. Imaginemos se Kardec, pelas críticas que recebeu, tivesse desistido. Nós não estaríamos possivelmente aqui, falando sobre essa doutrina da forma que estamos falando. E tantos outros exemplos. Albert Einstein, que só falou aos 4 anos de idade, só começou a ler aos 7. Dentro do mundo científico era tratado com chacotas, porque ele não conseguia colocar os seus planos em prática e era dito como um sonhador. Charlie Chaplin, que teve mais de 30 filmes negados por produtoras, mas não desistiu. Henry Ford,
que faliu 5 vezes, e diziam aos seus companheiros: como é que uma máquina vai substituir cavalos? E ele não desistiu. Graham Bell, quando foi mostrar o telefone ao presidente de uma empresa, e ele disse: pelo amor de Deus, isso é perda de tempo, quem vai querer ficar brincando com isso? E ele não desistiu. E muitas vezes a gente está ali se achando a pior pessoa, porque a gente não tem nada para entregar a ninguém. A gente tem um talento na música, na pintura, na fala, mas a gente precisa também entender que junto a esses talentos nós temos responsabilidades. Então, quando se pede a devolução dos talentos, o Senhor, na verdade, está pedindo a responsabilidade que você ocasionou nisso. Não a sua vaidade por ter os talentos, mas de que maneira você conduziu. Porque pensamos muitas vezes que por termos muito talentos, nós já não devemos fazer muita coisa, e aí acabamos de esquecer de fazer também o bem. E quando a gente coloca esse talento para fora, normalmente nós fazemos o bem. E o que seria, na verdade, como não lembra os espíritos, o mal? A ausência desse bem. Na pergunta 643 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: há alguma pessoa, pela sua posição, que está impedida de fazer o bem? Sei lá, ela está num local, em um momento que ela não tem como fazer o bem. E os Espíritos dizem: não, a não ser o egoísta. Mas todos podem fazer o bem, e isso ocorre todo dia. E ele dá um lembrete fantástico, os Espíritos nos dão um lembrete fantástico. Entretanto, fazer o bem não significa ser apenas caridoso, mas significa ser útil. Ser caridoso e útil. E aí eu lembro de uma palestra de Mário Sérgio Cortella, professor da USP, que ele diz: você faz o seu possível ou você faz o seu melhor? Porque nós colocamos nas circunstâncias do tempo, nós colocamos em tudo que é externo o motivo de nós não irmos além. Certa vez Cristiano Ronaldo, jogador, ele foi perguntado: qual é o motivo de tanto sucesso? Qual é o motivo de um desempenho tão formidável? Ele disse: chegue mais cedo para treinar, saia mais tarde e faça mais do que lhe pedem. Muitas vezes nós achamos que somos máquinas no sentido de sermos programados. Então, quando Cortella fala: você faz o possível, você faz o seu melhor, nós sabemos que nós temos uma obrigação moral ou até uma obrigação legal de irmos até ali, mas nós sabemos que podemos já um pouco mais. E a gente não dá às vezes porque o outro do lado não dá. Eu também não dou. E quem perde com isso? Eu e o próximo que poderia receber de mim. Eu chego numa escola municipal, estadual, que muitas vezes a sua estrutura física está um pouco comprometida, mas eu não deixo, como auxiliar de serviços gerais, como professora, de deixar as cadeiras limpas, de trazer um arranjo de flores. Eu não estou fazendo o possível, eu estou fazendo o meu melhor, dentro daquilo que me é oferecido. Se eu não tenho as condições e os recursos materiais para ajudar da maneira que eu poderia ajudar, eu auxilio de outra maneira, no meu possível. Mas eu tenho condição de ir um pouco além, sempre. Às vezes estamos no trabalho olhando para o relógio toda hora. Não, estou esperando só dar a hora para eu assinar e ir embora. E amanhã a gente se acorda, se levanta para chegar na hora e assinar o ponto. Só na hora.
Ah, mas por que você não chega um pouquinho mais cedo? Por que você não chega ao meu? Eu não. Fulano não chega, ciclano não chega. Eu não. E a gente esquece de dar esse que a mais, de fazer o nosso melhor. E a gente se iguala. E a gente possivelmente pode ter recebido o talento de ficar um pouco mais, de trabalhar um pouco mais, de se esforçar um pouco mais. Eu posso chegar aqui na casa espírita num dia que não tem atividade, mas você veio fazer o que hoje? Toninho pode perguntar, não, eu vim ajudar aqui, eu queria só limpar aqui, eu queria só ajeitar aquelas cadeiras. Mesmo eu sabendo que eu não teria uma obrigação nem moral, nem legal de estar aqui naquele momento. Eu posso auxiliar, muito mais do que me é dado. E isso eu vou começando, sem notar, a multiplicar esses talentos. Eu vou começando a levar, através do meu exemplo para os outros, um exemplo também de bondade, de amor. Eu vou ultrapassando os limites que me são impostos, porque eu já não sou feito através de uma redoma que me limita até onde eu vou. E a gente é só olhar, gente. Basta olhar ao nosso lado. Basta olhar a roupa que vocês estão agora e lembrar do dia que vocês compraram essa roupa, ou do dia que vocês ganharam. A alegria que se estava, vou usar essa roupa. Hoje vocês olham para ela e dizem assim, não, eu estou pensando na próxima roupa que eu quero usar, porque a gente sempre pensa no talento que a gente não tem. A gente não valoriza aquilo que a gente tem. A gente sempre acha que a vida do outro é mais fácil. A gente diz assim, eu queria mudar o mundo, mas quando eu for presidente da Federação Espírita, as coisas vão ser diferentes. Não precisa. Se eu fosse presidente da República, não precisa. Você pode começar a modificar com os recursos que você tem na sua mão. Olhe se aquilo que você queria modificar no país, se você já modificou pelo menos dentro da sua casa. Olha aquilo que você queria modificar dentro do movimento espírita, se você já conseguiu modificar pelo menos dentro de si. Veja as suas possibilidades e enxergue quanto nós somos privilegiados. Todos nós aqui nos levantamos, saímos de casa, vestimos as roupas, viemos para aqui e estamos sentados, assistindo a palestra, trocando essa energia. Estamos encarnados, estamos vivos, estamos com condições de nos locomover. Por que nós dizemos ainda que não temos talento? O talento seu como pai, o talento seu como mãe, como você está trabalhando isso? O talento seu como colega, como filho. Talento não são coisas extraordinárias que nós pensamos. O seu talento de escutar o outro, o seu talento de falar, o seu talento de calar, o seu talento de perdoar, o seu talento de agir em benefício do outro. Quando Cortella fala isso, fazer mais, Emmanuel também nos lembra. E ele diz uma frase fantástica: o amor começa quando o dever termina. Eu não tenho mais obrigação, mas eu continuo aqui. Eu não preciso fazer isso, mas eu estou aqui. Então a gente tem que ultrapassar o dever. A gente tem que ir mais além e olhar esses talentos que tem dentro de si. Não é coisa de outro mundo, meus irmãos, mas a sua saúde que permitiu vir aqui hoje já é algo para que você auxilie. E que a gente não enterre esses nossos talentos, que não tenhamos medo, que na verdade agradeçamos a Deus, mas de forma em movimento, em atitude, em devolução ao outro, que sejamos na verdade esse instrumento de paz, de amor,
que nos qualifiquemos a cada dia e deixamos a quantidade de lado. Não importa quantas pessoas eu auxiliei hoje, o que importa é a qualidade do seu auxílio. Não importa quantas pessoas lhe aplaudiram ou lhe viram, o que importa é a qualidade do que você fez. Sejamos instrumentos, mas instrumentos com qualidade. E agradeçamos a Deus, a tudo que nós temos, porque tudo é qualidade. Aquilo que ainda é dificuldade, aquilo que ainda nós consideramos defeitos morais, ainda é porque precisamos aprender. Mas o que nós já temos, de poder raciocinar, discernir, escolher, já são talentos dados por Deus. E nós só podemos agradecer. E talento é orar também pelo outro, pelo que não tem, pelo que agora está em falta. É reconhecer o que tem e orar pelo que não tem. Por isso que Divaldo Franco, através de Amélia Rodrigues, utilizou o poema da gratidão como uma das formas maiores de executar o seu talento, através da psicografia, do auxílio, do bálsamo que deu para o outro, através da oração que todos nós possamos fazer apenas em mentalizar um ser, apenas as nossas intenções que estão nos corações, nós podemos modificar a vida das pessoas, mas com qualidade e como instrumento. Divaldo nos diz: obrigado, Senhor, pelo que me destes, obrigado pelo que me dás, obrigado pela vida, pelo pão, pelo ar, pela paz, obrigado pela beleza que os meus olhos podem ver no altar da natureza, olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanha a ave ligeira que corre fagueiro no céu de anil e se detém na relva verde, salpicada de flores, em tonalidades mil. Obrigado, Senhor, porque eu posso ver o meu amor, mas diante da minha visão vejo tantos cegos na escuridão, tropeçando na multidão, chorando na solidão. A eles eu oro e a ti peço comiseração, porque eu sei que depois dessa vida, em outra lida, eles também enxergarão. Obrigado, Senhor, pelos meus ouvidos, ouvidos que foram dados por Deus, que ouve o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia dos ventos nos ramos do almeiro, a voz e a lágrima que chora no coração do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce o morro na praça a cantar a canção dos imortais, que se escuta uma só vez e não esquece jamais. A voz melancólica, canora e melodiosa do boiadeiro, e a dor que geme, que chora no mundo inteiro. Pela minha alegria de ouvir, pelos surdos eu quero te pedir, porque eu sei que depois dessa dor, no teu reino de amor, eles voltarão a sentir. Obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que ensina, que alfabetiza, que educa, que trauteia uma canção e que teu nome profere com sentido e emoção. Pela minha melodia eu quero te rogar pelos que sofrem de afasia, eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois dessa prova, na vida nova, eles também falarão. Obrigado pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, as mãos de ternura que impedem a amargura, mãos que tocam mãos de caridade, de solidariedade, as mãos dos adeuses que deixam feridas, as mãos que enxugam lágrimas de dores sofridas, as mãos de poesias, de sinfonias, de cirurgias, de psicografias, as mãos que atendem à velhice, a dor, o desamor, as mãos que embalam no seio o corpo de um filho alheio, sem receio, aos meus pés que me ajudam a caminhar. Obrigado, Senhor, porque eu posso me movimentar, e diante do meu corpo perfeito eu quero a Ti orar, porque eu vejo aqui na terra tantos decepados, paralisados, amputados, que não podem se movimentar. A eles eu quero orar, porque eu sei que depois dessa expiação, na outra encarnação, eles também balharão. Obrigado, Senhor, finalmente pelo meu lar, e é tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se esse lar é uma mansão, é uma favela, é uma tapera, é um ninho, é um bragado de dor, é um bangalô, é uma casa no caminho, seja lá o que for. O importante é que tenha nele o amor de mulher, o amor de mãe, o amor de pai, a mulher
o marido, a irmã, o irmão, a companhia de um amigo ou de um cão, alguém que estenda a mão. Mas mesmo se eu não tiver ninguém para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para que eu possa me deitar, mesmo assim eu não reclamarei. Ao contrário, eu te direi: obrigado, Senhor. Obrigado porque eu nasci. Obrigado porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor. Muito obrigado, Senhor. Agradeçamos sempre o que nós temos. Muito obrigado, muita paz.